Fala, gênio! Sejam bem-vindos ao canal do Fábrica de Gênios. Meu nome é Arthur Felipe e hoje, nessa aula, nós vamos praticar o ETL no Power BI. Então já deixa seu like, se inscreve e vamos nessa! Então, pessoal, o dashboard que nós vamos fazer hoje vai ser esse aí, que está na tela, certo? Nós vamos fazer um projeto, um trabalho para uma análise de dados do coronavírus. Essa base de dados é uma base de dados fictícia que eu mesmo fiz com vários erros, várias coisas para a gente poder tratar e utilizar nesse projeto. Então, bora entender logo a base de dados que eu montei. Os problemas que estão nessa base de dados, e nós não vamos tratar ela no Excel, nós vamos tratar ela no Power BI utilizando o ETL com a ferramenta Power Query. Então a base de dados ela possui infectados, né? Eu tenho um código, eu tenho o nome da pessoa, o sexo, a idade e o F. O F é o F do estado que ela mora. Beleza, aí dá pra gente já ver aqui que tem M minúsculo e M maiúsculo. Temos linhas vazias, temos outras tabelas aqui por fora, né? Então, pessoal, só com o F não dá pra gente poder identificar qual é o estado que ela mora, né? Então, foi feita uma base de dados de estado, onde a gente tem a sigla, que seria o F, né? A capital daquele estado, o país e o nome do estado, beleza? Dá pra gente ver que também tem alguns errinhos aqui, né, que tem que ser tratado. Temos linhas, uma linha aqui dos Estados Unidos. Temos aqui também um valor qualquer aqui, né? E além disso, nós também temos a nossa tabela de faixa etária, que nós temos a idade de 1 a 100 e aí a faixa etária, né, que é jovens, de 1 a 19, de 20 a 59 é adulto e de 60 para frente é idoso, certo? Então essa faixa etária aí que a gente vai estar utilizando, também tem alguns dados aqui do lado, tem alguns zeros aqui em cima, então tudo isso que a gente vai ter que tratar lá no Power BI. O primeiro passo que a gente vai ter que realizar aqui vai ser aquelas etapas do BI que eu mostrei na aula teórica sobre ETL e etapas do Power BI. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é responder essas perguntas sobre a coleta, certo? A primeira pergunta é o que queremos responder com esse relatório, ou seja, as perguntas dos gestores. Nesse caso aqui, vamos supor que a gente já fez a reunião com gestores e tudo mais, e eles nos propuseram 4 perguntas. A primeira, ele quer a quantidade de infectados, Vamos analisar a quantidade de infectados por estado, Nós vamos analisar também a quantidade de infectados por sexo e vamos analisar também por faixa etária. Agora precisamos saber qual é o objetivo desse relatório, né? Então, o objetivo desse relatório é o seguinte: vamos supor que a empresa ela quer vacinar, né? Ela quer mandar uma remessa de vacinas para um estado específico, para uma faixa etária específica e para um sexo específico. Então ele precisa saber qual estado, qual sexo e qual faixa etária vai receber a primeira remessa de vacina. Então essa é a pergunta-chave que os gestores querem responder com base no relatório. Agora precisamos mapear os dados. Quais são os dados que a gente vai precisar, né, para poder fazer essa análise? Então a gente vai precisar primeiro de quantidade de infectados, a gente vai precisar de estado, de sexo e faixa etária, né? Que no caso a faixa etária ela vem de idade, perfeito? Agora a gente precisa gerar uma matriz de necessidade e indicadores. Nesse caso, quais são as fontes de dados que a gente vai pegar esses dados, né? Então, como você já viu aqui no começo da aula, a gente vai pegar um banco de dados que o FG fez. Nesse caso aqui poderia ser uma base de dados de tal órgão específico, uma base de dados do site tal, né? Então você pode especificar isso daqui. Quais são as tabelas? Então, a gente vai precisar da tabela de estados, a tabela de faixa etária e infectados. Então
Então, de todas as tabelas, a gente vai precisar dessas 3. Quais são as colunas que a gente vai utilizar? Nesse caso aqui, se eu for olhar aqui na base de dados, né? A gente iria usar a idade. Então, eu posso pegar até assim, ó, estados. Eu vou utilizar o estado, a sigla, só, né? De faixa etária, eu vou usar a idade e a faixa etária. E de infectados, nós vamos utilizar o código para a gente poder contar quantos pacientes estão infectados, né? Nós não vamos usar nome, nós vamos usar o sexo, a idade e o F. Então, sexo, idade e o F. Pronto. Esses são os dados que a gente vai precisar nessas colunas que a gente vai precisar analisar. Como essas tabelas se relacionam? Então vamos lá. O primeiro relacionamento vai ser de infectados com estados. E eles vão se unir pelo quê? Em estado, a gente tem o quê? A gente tem a coluna, infectados a gente tem a coluna UF. E em estado a gente tem a coluna sigla. Então esse é o primeiro relacionamento. E o segundo relacionamento, infectados, a gente tem idade. Eu vou relacionar ele com faixa etária. Na faixa etária a gente também tem idade. Então dá pra gente fazer esse relacionamento entre as tabelas. O primeiro passo foi a coleta de dados. A gente já fez aqui, tá tudo certinho, bacaninha. Agora dá pra fazer um negócio show de bola. Agora a gente vai precisar da organização. Primeiro, a gente vai precisar fazer métricas? Sim. Como a gente não tem a quantidade de infectados, né, que é um totalizador, então a gente vai precisar fazer esse totalizador, né, esse contador, né? Então a gente vai precisar de uma métrica chamada quantidade de infectados. A gente vai precisar de KPIs? Não. A gente vai precisar de relacionamento das tabelas? Sim. Que no caso o relacionamento da tabela é esse daqui, né, que a gente pode até duplicar aqui essa informação. Pronto, com a coleta pronta, a organização pronta, aí a gente vai para a fase de análise, que já essa fase de análise já é no Power BI, onde a gente vai fazer de fato esses relacionamentos, o tratamento, e aí nós vamos criar nossos visuais. Vamos lá. Então vou abrir aqui o Power BI pra gente, só esperar ele carregar um pouquinho. O Power BI já abriu aqui na minha máquina, eu vou fechar essa tela de boas-vindas. E nós estamos com o Power BI zerado aqui no nosso computador. Então, o primeiro passo que a gente vai ter que fazer é, vamos aqui em arquivo, salvar como. Eu vou salvar isso aqui como relatório ETL, bota aqui, YouTube. Salvei meu projeto. Agora eu vou fazer o que? Obter dados. Então a gente pode obter dados aqui por meio desse botão no menu, né? Obter dados. E aí o obter dados ele vai abrir uma janela para mim com todas as possibilidades de fontes de dados que eu posso me conectar. Nesse caso eu quero um arquivo Excel. Conectar. Ele já localizou aqui, você vai até a sua pasta onde está essa base de dados e nós vamos conectar ela. Pronto. O que o Power BI identificou para a gente lá do nosso arquivo Excel? Ele encontrou estados, né? Então, estados aqui, dá pra gente ver todos os erros aqui que ele encontrou. Em faixa etária, também, ó, ele encontrou todos os erros, né? Infectados. Então, de fato, ele encontrou as 3 planilhas, né, que a gente fez aqui, beleza? E aí ele encontrou de forma separada. Cada um vai ser uma tabela para mim aqui no Data Warehouse. Então, nós vamos selecionar as 3, clica no quadradinho, e nós vamos transformar dados. É esse momento aqui que ele faz o E, né, que ele vai extrair os dados da minha fonte de dados, do meu arquivo Excel, e nós estamos entrando no T, que é, de fato, a transformação desses dados, para que então a gente possa carregar para o Data Warehouse. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui no tratamento, né, bora ver aqui. Então, esse programa que abriu pra gente é o Power Query. Se vocês observarem aqui, eu vou minimizar, ó, o Power BI ele está aberto como plano de fundo, né? E o Power Query ele abre na frente aqui pra gente poder tratar, fecha, aplica e volta pro Power BI. Então vamos lá. Primeiro eu vou começar por infectados, que ele tá cheio de problemas aqui, né? Então, bora logo analisar aqui pra frente. Ele encontrou várias colunas que eu não preciso. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, você segura o Shift e vai selecionando, ó, as colunas que você quer.
beleza? O resto eu não quero, então você aperta o botão direito em qualquer uma delas aqui, ó, botão direito do mouse, e você vai em remover outras colunas, que aí ele vai remover todas as outras colunas, e se você observar, ele criou uma etapa aqui no nosso Power Query. Essas etapas aqui são de fato as etapas que o Power BI vai fazer toda vez que você atualizar. Então, atualizei, ele vai extrair e vai transformar com essas etapas que a gente está fazendo agora. Então, a primeira etapa que ele vai fazer, pegar a fonte de dados, ele achou lá o arquivo. Então, ele vai navegar pelo arquivo, né? Transforma a primeira linha, ó, em cabeçalho, né? Ele altera os tipos, né? Conforme ele identifica já aqui, ó, como tipo inteiro, texto e assim vai. E agora ele fez uma transformação, né? Ele fez uma etapa que a gente criou, que foi o que? Remover as outras colunas que eu não quero. Então, essas etapas aqui você pode excluir, eu posso criar a etapa aqui no meio, depois, enfim. Você quem faz a etapa do seu ETL. Já removi as colunas, agora eu vou remover as linhas vazias. No caso a gente tem um aqui, ó. Então vamos em remover linhas em branco. E aí ele remove todas as linhas em branco. Os cabeçalhos já estão ok, agora vamos por coluna. A primeira coluna é código. O código já está ok, só que a gente não vai deixar ele como inteiro. Então basta você clicar aqui no número, né, aqui em cima, e você bota do tipo texto. Esses aqui são todos os tipos que você tem, certo? Então eu vou alterar para o tipo texto, porque eu não quero que ele entre no meu gráfico como um valor. Ou seja, ele vai somar meus códigos, eu não quero isso. Quero que ele entre como um eixo X ou Y, por exemplo, né? Então código já está ok, nome já está ok, mas eu não vou nem usar, né? Eu poderia até remover, mas deixa ele aí. Sexo. Pessoal, o Power BI ele é Sensitive Case, ou seja, para ele M é uma sigla, F é outra sigla, M minúsculo é outra sigla. Então, por ele ser Sensitive Case, para ele minúsculo e maiúsculo são coisas diferentes. Então a gente vai ter que fazer essa tratativa aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar minha coluna, clicando aqui no cabeçalho, só dela. Aí a gente vai em transformar, formato maiúsculo. E aí, ó, todo mundo que tiver minúsculo, ele deixa maiúsculo. Então a gente já resolveu um problema. Toda vez que ele trouxer dados de lá e tiver algum minúsculo, ele vai, né, deixar em maiúsculo. A idade é inteiro, tá ok. E o estado, bora ver se tem o mesmo problema, ó, TO minúsculo, né? Mesmo problema do sexo. Então nós vamos aqui, transformar maiúsculo. Pronto, tá tudo maiúsculo, tudo correto. Fizemos o processo T do ETL. Nós transformamos a nossa tabela em infectados, antes de usar ela no nosso Power BI. Agora vamos para a faixa etária. Em faixa etária ele tem essa primeira linha aqui com um erro, né? Então a gente já pode começar removendo essa linha aqui. Para remover a linha, vamos em página inicial, remover linha principal. E aí, aqui em remover linha principal, ele vai dizer o seguinte: a partir da primeira linha, quantas linhas você quer remover? Nesse caso aqui eu quero só uma. Então você vai botar uma, ok, e ele excluiu a minha primeira linha. Agora a gente precisa pegar essa linha aqui e transformar ela em cabeçalho. Para fazer isso, você vem em menu, usar a primeira linha como cabeçalho. E aí, ó, a primeira linha ela sobe para cá, beleza? E aí é mesmo esquema do infectados, né? Selecionar as duas colunas, botão direito, remover outras colunas. Pronto. Agora a gente tem idade e faixa etária tudo certinho aqui pra gente, né? Aí o que eu vou fazer? Idade deixa inteiro, faixa etária deixa assim. Bora ver só se tem mais algum erro. E olha só, linhas vazias, né? Então vamos lá. Remover linhas em branco. E aí ele removeu todas as linhas em branco. Nossa faixa etária está ok. Lembrando que essas são as etapas de faixa etária. Quando eu clico em infectados, ele traz as etapas de infectados. Então, para cada coluna que eu tiver no meu Power Query aqui, né, ele vai ter as etapas deles. Então agora eu vou em estado. Eita, esse aqui tem confusão. Então vamos lá, né? Então aparentemente o cabeçalho está ok. Segura o Shift e aperta no último.
que ele seleciona todo mundo. Botão direito, remover outras colunas. Mesma coisa, né? Vamos aproveitar que está todo mundo selecionado e vamos em remover linhas em branco, né? Porque tem linha em branco, eu já estou vendo aqui. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte. Essa última linha veio com os Estados Unidos, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos em página inicial, substituir valores. Estados Unidos, nós vamos substituir para null, ou seja, ele vai ficar vazio. Se vier Estados Unidos novamente, ele vai deixar vazio. E aí nós vamos até pegar essa etapa e subir ela aqui, porque primeiro a gente deixa ele nulo, né? E aí depois a gente apaga todas as linhas vazias. Ou seja, eu transformei aquela linha que não era Brasil, né, em nula, e depois eu só subi aqui a minha etapa de excluir todas as linhas vazias. Aí ele excluiu já aquela linha que estava vazia. Então dá pra ver que facilmente você consegue ajustar suas etapas. Agora eu vou substituir esse valor aqui null. De novo, substituir valores por Brasil. Então, como eu já apaguei todas as linhas vazias, né, a gente só substituiu esses valores dessa coluna aqui que estava em vazio para Brasil. Nossos estados já está tudo. Para fechar com chave de ouro, nós vamos fechar e aplicar. Esse botão ele vai fazer o que? Ele vai fechou a transformação, fechei. Então ele vai carregar para o Data Warehouse, que é o que ele está fazendo agora. Então nesse momento a gente pega todas as transformações dos dados que eu extraí e carrega no Data Warehouse. E como eu disse, né, depois que a gente faz o ETL, vem a carga. Como eu disse, depois do ETL a gente faz o quê? A modelagem dos dados, o relacionamento entre as tabelas. Então eu vou vir aqui em modelo, e aqui a gente consegue visualizar nosso modelo, né, que são todas as tabelas que eu estou utilizando. E aí dá para ver que ele já até gerou um relacionamento aqui, ó. Infectados está relacionado com faixa etária por idade. Eu posso excluir, ó, botão direito, excluir, perfeito. Ou então eu posso criar, né? Eu vou até excluir ele aqui, ó. Isso aqui não vai ter problema nenhum para mim em relação ao Data Warehouse. O que importa é que desse jeito nenhuma das tabelas estão relacionadas, beleza? Agora eu vou relacionar a idade, ó, clica aqui, segura e arrasta aqui para cima e nós temos um relacionamento, faixa etária com infectados por idade. Agora nós vamos selecionar aqui o estado, sigla por UF, aqui de infectados, certo? Então a gente tem aqui a nossa tabela infectados, ela está relacionada com essas outras duas tabelas, perfeito? Então agora eu consigo fazer qualquer tipo de modelo que eu quiser com essas tabelas, porque elas já estão relacionadas. Beleza, pessoal? Então o nosso tratamento e a nossa modelagem já estão prontos. Agora vamos partir para o visual. No próximo vídeo nós vamos fazer o visual desse relatório aqui, beleza? Conto com vocês, até a próxima.